ontem estava conversando sobre ansiedade, né? Quais que eram os motivos que levavam os seres humanos a serem tão ansiosos, principalmente nos dias de hoje. A gente discutiu diversos pontos, Para você que não esteve aqui, eu vou citar alguns deles para que você consiga entender do que a gente estava falando ontem e de alguma maneira se conectar com essa continuação que a gente vai fazer hoje aqui, beleza? Ontem a gente viu que tudo relacionado à ansiedade estava conectado a um futuro incerto. Você tinha preocupação, geralmente as pessoas têm preocupação com algo que pode vir a acontecer, mas nem elas mesmas sabem o que é esse algo. Então, o que eu posso dizer para você? Gaste energia, e isso a gente chegou à conclusão ontem aqui também, gaste energia com aquilo que você tem controle. Não adianta você ficar gastando o seu tempo, gastando a sua energia, pensando em algo que talvez nem aconteça. Não é inteligente falando do ponto de vista da mente humana, ok? E aí eu deixei algumas perguntas para vocês ontem, né? A primeira delas foi a seguinte: por que o seu futuro te traz tanta incerteza? Anota isso daí. Por que o seu futuro te traz tanta incerteza? O que está por detrás desse sentimento? Anota. Preciso que você anote. Qual é a verdadeira causa disso que eu estou sentindo? Se você não conseguir entender a causa, isso também foi assunto da nossa PS Live de ontem. Se você não conseguir entender a causa, como que você vai resolver o problema? Não adianta você querer acabar com o efeito. Você precisa atacar a causa. Correlacionamos isso até ao câncer, né? Ontem também. Se você não estava aqui, você perdeu. E a pergunta mais importante, depois dessas três que eu pedi para você anotar: qual é o sinal que esse sentimento está me mostrando? Qual é o sinal que esse sentimento está me mostrando? Tem segredo escondido aí. Se você está aqui com a gente desde segunda-feira, você já está vendo que as respostas estão nas perguntas. Quando você aprender, as respostas estão nas perguntas. Quando você aprender a fazer as perguntas certas, você vai ver que as respostas estão todas na sua cabeça. Estão nas próprias perguntas que você está se fazendo. Agora, fazer pergunta dá trabalho, né? Tem que pensar. E boa parte da humanidade de hoje não está nem um pouco afim de pensar. Está afim de receber algo já pronto. Não quer ter trabalho. De receber algo já pronto. Não está afim de correr atrás, de batalhar para aquilo que quer. É por isso que a gente vê esse tanto de gente depressiva, ansiosa aí. Não é verdade? Segunda pergunta que eu pedi para que você anotasse é a seguinte: o que há de tão grande nisso tudo que tem me gerado ansiedade? Tem mais gente chegando aí para conversar com a gente. Não vou conseguir ficar falando com todos vocês, mas sejam bem-vindos a galera que está chegando agora, tá bom? E o terceiro, como eu posso desfrutar o processo de viver enquanto eu faço o que é necessário? Como eu posso desfrutar o processo de viver enquanto eu faço o que é necessário? Anotem isso daí. Você que não esteve ontem com a gente, né? E aí, continuando o que a gente estava conversando ontem sobre ansiedade, e a depressão? O que é a depressão para você? O que vocês entendem por depressão? Para pensar um pouquinho.
Geralmente, quando você diz que você está depressivo, qual é o verdadeiro sentimento que você está tendo? Quais são quais os sentimentos que você consegue identificar no momento em que você diz que você está depressivo? E aí eu vou compartilhar com vocês duas definições. A primeira definição para depressão, definição mais básica, tá? Ato ou efeito de deprimir-se. Ato ou efeito de deprimir-se. Consegue entender que tem uma ação aí nessa definição? Ato ou efeito de deprimir-se. E a segunda definição de depressão que eu quero compartilhar com você é a seguinte: é uma doença psiquiátrica crônica. É uma doença psiquiátrica crônica e recorrente. E aí, dentro disso daí, a gente consegue identificar até outras definições, né? Começam com a coisa de tristeza patológica, que eu sinceramente não sei de onde que tiram isso. Tristeza é tristeza, não tem tristeza patológica. Sua tristeza vem de algo que está dentro de você, de algo que precisa ser resolvido. E aí a gente conversou ontem sobre o desequilíbrio que existe entre passado, presente e futuro dos seres humanos hoje em dia. Ou as pessoas vivem com uma preocupação excessiva lá no futuro, é onde a gente tem ansiedade, ou as pessoas vivem com uma preocupação excessiva com o que já passou lá no passado. E aí a gente enxerga o que? A depressão. Então, ontem a gente pontuou bastante isso. Existe um desequilíbrio, um foco desequilibrado entre passado, presente e futuro. E é por isso que a gente vê tanta gente depressiva e ansiosa. O foco está lá no futuro ou o foco está lá no passado. Não sei como é que ficou a inversão das mãos aqui. Quando, na verdade, o seu presente, os dias atuais, elas estão fazendo o quê? Jogando fora. Simplesmente isso. Tá o tempo todo, o que vai ser do meu amanhã? Meu Deus, eu tenho que fazer isso, eu tenho que entregar, eu tenho que fazer. E o hoje, e o agora? Tá fazendo o que com o agora? Para pensar um pouquinho. Quando você diz para você mesmo que você tá depressivo, vê se não tem muita coisa do seu passado escondido por trás disso. Ah, hoje eu tô meio depressivo. Tá depressivinho? Tá. Para pensar. Coloca o cérebro para funcionar. Tem alguma coisa de passado aí por trás disso. E passado, eu não estou falando do passado, o antigão, não. Talvez seja uma coisa de semana passada. Passado é o que passou. O ontem já é passado, caramba. Tá chateadinho, tristinho porque alguém não fez do jeito que você queria, ou não recebeu aquela ligação que estava esperando de quem, sabe? Começa a identificar o seu passado, as coisas que passaram, e vê se não tem alguma ligação com essa depressão que você está falando que você está. Da mesma forma acontece com o futuro. Da mesma maneira, igualzinho, acontece com o futuro. E aí ontem a gente pontuou bastante essa coisa do
a gente pontuou bastante essa coisa da ansiedade com o futuro, da preocupação com o futuro. A ansiedade sempre está ligada ao futuro, né? É uma preocupação excessiva com o futuro. Então é esse equilíbrio que a gente precisa atingir entre passado, presente e futuro. O seu passado precisa... Presta bem atenção nisso que eu vou te falar. Presta bem atenção nisso que eu vou te falar agora. Seu passado precisa ser utilizado como ferramenta para você construir o seu futuro. Foi o seu passado que te deu base para você chegar até aqui. E o seu futuro, você não precisa ficar ansioso. Você precisa planejar o seu futuro e parar com esse mimimi que está ansioso, gastar energia com o que você não pode controlar. A partir do momento que a gente ter esse tanto de gente que está à nossa volta hoje, ou muitas vezes você mesmo que está aí me ouvindo, a partir do momento que a gente tiver essas pessoas comprometidas a irem atrás desse equilíbrio que eu estou falando, entre passado, presente e futuro, gastar energia realmente naquilo que vale a pena, você vai ver como que o índice de ansiedade e depressão não diminui rapidinho. Agora, o problema é que as pessoas optam por fazer para fazer uso da primeira armadilha que a gente falou ontem. São o quê? Os antidepressivos. Usar antidepressivo é muito mais fácil do que levantar a bunda da zona de conforto e trabalhar para ter a vida que quer. A gente vive em meio a uma geração de pessoas que estão acostumadas a ter tudo com toque. Por isso que não tem um pingo de vontade de correr atrás de nada. Acha que a vida se resolve com um touchscreen. Vou apertar aqui, vai chegar o iFood. Vou apertar aqui, vai chegar a minha comida. Vou apertar aqui, vai chegar aquilo que eu comprei ali. Não precisei nem sair de casa, não precisei enfrentar fila. Só apertei um clique. A vida não se resolve num clique, não. A vida não se resolve com um clique. Viver dá trabalho, viver é desafiador. Entende isso? A vida não é o seu pedido de iFood. O seu futuro não é o seu pedido de iFood que você solicita e resolve com um cliquezinho no seu celular. Seu futuro precisa ser construído, precisa levantar a bunda da cadeira e correr atrás, precisa planejar. Essa é a grande verdade que a maioria não quer ouvir. É mais fácil colocar uma etiqueta em cima dessa situação mal resolvida, é mais fácil colocar uma etiqueta de depressão ou de ansiedade do que virar para você mesmo e falar assim, peraí que eu vou dar conta disso aqui. A grande verdade é que temos uma geração de pessoas preguiçosas, pessoas que não estão afim, pessoas que resolveram entregar a sua vida ao acaso. E é por isso que tem tanta gente ansiosa e depressiva. Simplesmente por isso. E aí quando a gente para entender um pouquinho melhor a depressão, a gente vê que falta o seguinte, olha só. Existem evidências de deficiência de substâncias cerebrais, chamadas neurotransmissores. Já parou? Você entende? Você sabe o que são neurotransmissores? Não é o objetivo desse vídeo. Vai lá então, ó, já começa a sair da sua zona de conforto agora. Vai lá dar uma pesquisa no Google que você consegue. Eu não sou seu Google. Vai lá, corre atrás e entende o que são os neurotransmissores. Vai te fazer bem. Os neurotransmissores que são a noradrenalina, serotonina e dopamina. E sabe como que a gente produz essas substâncias? De maneira natural. Só que tá tudo invertido. As pessoas de hoje em dia não dormem direito, não se alimentam direito. Como que o cérebro vai produzir o que tem que produzir, caramba? E aí chega a etiquetinha de quê?
Tô ansioso. Claro, não tá com as substâncias necessárias para poder ter uma vida bacana. Para pensar em relação à rotina do seu dia a dia. Você se alimenta bem? Você dorme bem? Você se exercita? Se a resposta para essas 3 perguntas que eu te fiz agora é não, provavelmente você está com sintomas de depressão e ansiedade sim. Seu corpo está com déficit dessas substâncias que eu acabei de te falar. Ele não está conseguindo produzir a maneira necessária para fazer com que o seu corpo funcione bem. Vamos interagir um pouquinho, ver o que vocês estão falando. Lucas 7, boa noite, cara. Você acabou de responder eu não, né? Então, o que você disse eu não? Foi em relação a quê, cara? Fala aí enquanto eu vou tomar uma água. Então, a gente vê o quê? Cada dia mais. Ó, o Lucas falou, em relação a eu não durmo bem. Tá com sintoma de depressão, provavelmente. Depressão ou ansiedade. Precisa existir equilíbrio em tudo da nossa vida. Desde lá do passado, presente e futuro, que eu falei com vocês no início da nossa live hoje, até ao equilíbrio no nosso corpo. Senão, o próprio corpo não consegue produzir o que ele necessita para viver bem, para as coisas estarem no eixo. Isso que eu estou falando com vocês é muito sério, galera. A gente tem uma geração de pessoas depressivas e ansiosas porque resolveram trocar a noite pelo dia para ver série. Resolveram trocar a noite pelo dia para ver série. Ó, que legal. Aí depois reclama que eu não consigo dormir bem. Ah, será por quê, né? O seu corpo, você foi acostumado desde bebezinho a dormir à noite. Aí nas férias, o que você quer fazer? Aí eu quero virar a noite vendo série. E aí seu dia vai ser o quê? Uma porcaria. Claro, seu corpo não está acostumado com isso. Aí você já não se alimenta bem. Aí junta o não se alimentar bem, junta o não ter um sono consideravelmente saudável também. Aí já são 2 pontos importantes que comprometem os neurotransmissores que o seu organismo, que o seu cérebro precisa liberar para que o seu corpo funcione bem. E aí começa a ter sintoma de quê? Depressão e ansiedade. E aí vai querer resolver o quê? O efeito que essa depressão e essa ansiedade causam. Utilizando o quê? A tarjinha preta. Porque, o que a gente conversou ontem na live? É mais fácil resolver o efeito do que a causa. É mais fácil colocar um band-aid sobre o machucado para esconder a ferida do que tomar antibiótico, sabe? Dá mais trabalho tomar antibiótico. Tem que ter o quê? Regularidade, não é? Lá durante 7 dias, anti-inflamatório, essas coisas que resolvem a causa do problema mesmo. Dá trabalho e é uma geração, essa geração não quer ter trabalho consigo mesma. E sabe por que ela não quer ter trabalho consigo mesma? Porque ela não sabe nem quem ela é, ela não sabe nem para que ela está aqui. Ela vive em função dos outros, vive em função de agradar os outros. É desafiador. Viver é desafiador. A serotonina, que eu conversei com vocês, que é um dos neurotransmissores que o nosso organismo produz naturalmente, ela atua regulando o humor, o sono, o apetite, o ritmo cardíaco, a temperatura corporal, a sensibilidade e as funções cognitivas.
Aí depois fala, não tô conseguindo aprender isso daqui, será por quê, né? Mas é mais fácil falar para mamãe e pro papai o quê? Eu acho que eu estou depressivo. Ou então é mais fácil falar pro maridão, é o quê? Ai, acho que eu tô ficando com ansiedade. Tá ficando com ansiedade realmente ou tá querendo falar que tá com ansiedade para chamar a atenção dele? E na verdade tá precisando virar para ele e falar o quê? Ô, tô sentindo falta do seu carinho. Sabe? Assumir uma postura ativa e falar o que realmente está acontecendo. A causa da coisa. Deixar de mimimizinho. Caramba, você é um ser humano fantástico, sempre te falo isso. Escolha dar atenção. Escolha dar atenção ao que realmente importa. E a gente vai começar hoje, no finalzinho da live, a conversar sobre esses pilares que sustentam uma vida sem depressão e sem ansiedade. Falamos ontem que o grande problema da geração é que o foco está onde? Ou no futuro ou no passado. Esquece do presente, não cuida do dia a dia. Não quer ter depressão e ansiedade como? Se não está cuidando do presente. O foco está fora dos dias atuais. Lembra que a gente falou que tudo que a gente dá foco, tudo que você dá foco, cresce? Usamos até o exemplo da lupa. Tá colocando foco, gastando energia lá no futuro onde você não tem controle, vai ficar ansioso mesmo. Ou fica remoendo situaçãozinha do passado, ou fica remoendo situaçãozinha do passado, coisa que já passou, vai ficar batendo na mesma tecla pra quê? E não é capaz de parar para organizar o dia a dia. E aí depois fala o quê? Tô com depressão, tô com ansiedade. Claro, não cuida nem do dia a dia. É ingrato com um presente que tem todo dia de abrir o olho. Viver é desafiador. A gente sempre fala isso aqui. Não é para qualquer um. Viver dá trabalho. E falamos ontem também. Só não tem trabalho quem já está no cemitério. Pode ter certeza disso. Só não tem trabalho quem já está no cemitério. Tem muita gente chegando aí. Eu só consigo ver que está chegando. Não consigo ler os nomes. Tá, galera? Então todos que estão chegando, bem-vindos. A gente já está indo para o finalmente já. E aí eu vou deixar outra pergunta poderosa para você anotar aí, que vai te ajudar muito a começar a abandonar essa situação de foco lá no passado ou foco no futuro. Tá bom? Então vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta que eu quero que você anote para você pensar amanhã durante seu dia a dia e amanhã na nossa live 19h19 a gente volta para conversar. Primeira pergunta: você tem cuidado do seu presente de maneira inteligente? Você tem cuidado do seu presente de maneira inteligente? Aí você vai falar assim, Patrick, mas o que é cuidar do presente de uma maneira inteligente? Você sabe a resposta. Você sabe a resposta. Então anota aí. Você tem cuidado do seu presente de maneira inteligente? Mas como que eu vou responder isso se você não me dá a definição de inteligente? Eu não tenho que te dar a definição de inteligente. Você sabe muito bem o que é ter uma vida inteligente. A resposta está aí dentro de você. O que é cuidar da sua vida hoje, do seu presente, dessa dádiva hoje? O que você entende que é cuidar desse presente, do seu dia a dia de maneira inteligente? E aí correlaciona com a maneira com que você tem levado sua vida. E aí você responde essa pergunta. E aí, uma atividade prática para você
também escrever e já começar a cuidar do seu presente de maneira diferente. Anota aí. E aí isso, ó, não é uma pergunta, é uma atividade. Você precisa fazer, ok? E aí amanhã você traz para a gente poder conversar. Escrever no mínimo 3 motivos pelos quais você é grato na sua vida. Escrever no mínimo 3 motivos pelos quais você é grato na sua vida. E por último, última pergunta da noite, a gente já está encerrando a nossa live hoje. Para você que está chegando agora, eu não estou conseguindo ver quem está chegando, porque eu estou longe do celular e eu estou sem óculos. Mas bem-vindo, boa noite. Estão curtindo, galera, o ritmo que a gente está levando aí? Estão gostando? Falem para mim aí nos comentários. Ou então taca coraçãozinho para eu saber se você está gostando ou não. Quem está aí comigo, se está fazendo sentido, se eu estou te ajudando. Faz sentido ou não? Boa! Tá bombando os coraçõezinhos, cara. Vocês me deixam muito felizes. Então, ó, segunda pergunta que você vai anotar aí para você fazer de hoje para amanhã. Tem que fazer, tem que escrever. Eu não posso pegar na sua mão e escrever para você. Então tem que fazer. Faça uma lista, e aí você tem que fazer hoje, tá? Faça uma lista de coisas que você precisa fazer amanhã. Então, ó, 3 atividades na verdade, né? Ó, a primeira, eu te fiz uma pergunta. Você tem cuidado do seu presente de maneira inteligente? Você vai responder, escrever aí no seu bloquinho de notas, beleza? A segunda já é uma atividade prática. Escrever no mínimo 3 motivos pelo que você é grato na sua vida. E a terceira, que você tem que fazer hoje, pensando já no seu amanhã, olha onde que vai estar o seu foco. Olha onde que vai estar o seu foco, no seu hoje. Você já vai ver que se você tem sintomas de preocupação ou com o futuro ou com o passado, eles já vão dar uma diminuída. Porque você está colocando foco no que você tem controle, no que verdadeiramente importa, que é o hoje. A gente falou ontem, ninguém sabe se amanhã vai estar vivo. Eu quero muito estar, mas eu não sei. Você não sabe quem tem controle sobre a vida? Quem tem controle sobre o futuro? Então, a última pergunta, essa terceira é: faça uma lista das coisas que você precisa fazer amanhã. Então tem bastante coisa para fazer. Separa, dedica esse tempo para cuidar de você, para cuidar do seu presente. A vida é uma dádiva. Para pensar nas pessoas que já perderam essa vida. Vamos passar a cuidar melhor do nosso presente, galera. Faz sentido isso para vocês? Estão curtindo? Sim ou não? Anotou? Aí, anotaram aí direitinho as perguntas? Tem que anotar, galera. Falei que não é Netflix isso aqui. Tem que anotar, tem que fazer as atividades que eu propor. Beleza? Senão não vai funcionar nada do que eu tô falando aqui. Show de bola! Muito obrigado pela participação de vocês. Conto de verdade com o seu depoimento lá na figurinha preta e branca, tá bom? Taca seu dedo lá, fica à vontade. Se quiser me mandar perguntas, dúvidas pelo direct também, fica à vontade. Eu tô aqui para te ajudar, tá bom? Esteja à vontade para poder fazer isso. Eu me chamo Patrick Santarém, sou engenheiro professor, membro oficial da Sociedade Brasileira de Coaching e eu uso a minha inteligência, resiliência e história para ajudar pessoas comuns a se transformarem em seres humanos inesquecíveis. Eu espero que amanhã você esteja aqui comigo
Eu espero que amanhã você esteja aqui comigo, 19h19 da noite. Eu tô te esperando. Um beijo pra você. Cuida muito bem da sua vida, do seu hoje, porque vale a pena. Lembra que você é um diamante que só precisa ser lapidado. Tá aí a graça da vida. Um beijo, ótimo final de noite. Obrigado por estar aqui comigo. Quero te ver aqui amanhã. Tchau, tchau. Fica com Deus.